A gente sabe que para fazer musculação, para a gente treinar musculação, quando se fala em prescrever musculação, o profissional precisa de alguns critérios básicos. Quais são esses critérios? O que precisa de ter para prescrever musculação? Treinos corretamente, treinos eficientes, para gerar mais resultados para os seus clientes. Bom, essa é uma pergunta que é muito comum, tá, de estudantes e profissionais de educação física e até mesmo o desejo do cliente quando ele entra, né, na academia, né, quando ele vai escolher, né, uma prática de atividade física. Então, eu vou pautar a resposta direcionada para a área de musculação. Bom, a primeira coisa que o profissional ele deve fazer, tá, ele deve pensar no cliente de uma forma geral. Por quê? O que acontece? Se a gente pegar, tá, um indivíduo que nunca treinou, sedentário, o clássico, tá, que ele nunca treinou, totalmente destreinado, qualquer treinamento que você prescrever para ele vai ter resultado, não tem como. Tá? Porque ele era sedentário, qualquer movimento que ele fizer na sala de musculação, ele vai gerar um resultado, seja de ganho de força, seja de ganho de hipertrofia, seja de potência, dependendo do objetivo do treinamento que é prescrito. Então, a primeira coisa que o profissional ele deve fazer, ele deve mostrar a importância dele, da prescrição do profissional para o cliente. Então, primeiro ponto, tá? O profissional, tá? Ele tem que conversar com esse cliente e mostrar a importância do treinamento supervisionado. Por que é importante ele falar isso? Para não cair naquele problema de falar assim, eu vou seguir o blogueiro, fazer aqueles exercícios do blogueiro que vai dar resultado. Vai dar resultado? De fato, vai dar o resultado. Tá? Se um indivíduo iniciante seguir o treino de um blogueiro, vai ter resultado? Vai, porque lembra, ele não fazia nada. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai melhorar. O grande problema, que é o diferencial que o profissional de educação física tem que mostrar eu vou te garantir o resultado, tá? Com menor risco, ou seja, com maior segurança. E para ele fazer isso, ele pode também direcionar também para a área do personal trainer. Então, o profissional, ele pode, primeiro, mostrar a importância do treinamento supervisionado, esse é um ponto. A segunda, ele já pode começar a falar com esse cliente do personal trainer. E o que vai diferenciar o treinamento supervisionado, que é aquele professor lá da sala de musculação que prescreve um treino e acabou, e ajuda ele em alguns exercícios pontuais, do treinamento personalizado. No treino personalizado, além, né, desses benefícios que eu acabei de falar, de ter maior segurança, de ter um treino mais eficiente, o personal trainer ele tem a capacidade ali de incentivar o cliente. Então o cliente ele acaba, entre aspas, ficando mais motivado, ele recebe uma atenção maior. E isso, a longo prazo, é interessante porque gera uma maior aderência. Simplesmente porque o cara que é iniciante, tá? Ele não está acostumado a fazer esforço, ele não está acostumado a sentir desconforto. Então, aquela motivação, aquela atenção especial acaba aumentando a aderência. Então, esse é o primeiro ponto. E o que isso vai impactar? Já tem diversos trabalhos na literatura mostrando que quando a gente tem um treinamento supervisionado por um personal trainer, tanto o resultado de força muscular para membros inferiores, para membros superiores, aumento, né, de massa magra, ganho de hipertrofia, potência, equilíbrio, ele é maior quando comparado quando o indivíduo treina sem supervisão. Então isso já é comprovado cientificamente. Então isso é um ponto relevante para o personal trainer mostrar para o cliente. Falar, ó, você quer ter resultado? Ele quer. Então o treinamento normal você vai ganhar X%. Com a minha supervisão, com o personalizado, o percentual seu de rendimento vai ser maior. Então eu posso mostrar essas duas vantagens de você ter um treinamento supervisionado e personalizado. Bom, e aí o que a gente tem que pensar nos dias de hoje, com a pandemia, com o confinamento? O que aconteceu? A maioria das academias ficaram fechadas, né? E aí o cliente vai falar assim, agora acabou aquele discurso seu do treino supervisionado, que tinha mais resultado, porque hoje é um treinamento basicamente online. E hoje já tem trabalhos científicos, evidências científicas contundentes mostrando que o treinamento online, o teleexercício, também tem a mesma eficácia que o treinamento supervisionado presencialmente. Claro,
desde que o profissional faça isso de forma adequada. Ou seja, existe por trás, né, disso que a gente está usando aqui da tecnologia, uma metodologia de treinamento. Não é simplesmente eu ligar o celular, o meu cliente do outro lado treinar e eu ficar olhando e contando isso. Não é assim que funciona um treinamento online. Então existe uma metodologia. Então as pessoas que estão assistindo a live, se elas estão com esse problema aí, né, que pegou de surpresa muitos profissionais, porque agora perderam uma cartela enorme de clientes e a maioria não sabe, não está acostumada a mexer com tecnologia, é o momento de virar o jogo. É o momento de buscar se adaptar ao mundo online e quebrar algum paradigma que ele tenha para começar a pensar no treinamento online. Mas para isso não é só chegar e prescrever, tem que estudar, tem que se atualizar para fazer essa prescrição do treino online. Bom, então esse é o primeiro cenário que a gente tem. O segundo cenário, para a gente otimizar esse resultado do nosso cliente, é você trabalhar com uma musculação baseada em evidência científica e não uma musculação baseada nos artigos científicos. Esse é o maior problema que o profissional tem. Ou seja, para trabalhar com musculação baseada em evidência, um profissional que está assistindo a gente, ele tem que estar o quê? Atualmente, ele tem que estar atualizado. Ele tem que estar com a melhor evidência disponível naquele momento. E a gente sabe que hoje a ciência evolui muito rápido. Para você ter ideia, você que está assistindo a live, só em 2020 já foram publicados mais de 459 artigos só com musculação. Então eu te pergunto, quantos artigos você que está aí lê por dia? É humanamente impossível você ler todos os artigos. Então você tem que o quê? Saber selecionar os melhores artigos e que responda a sua pergunta, para você atender adequadamente o seu cliente. Depois que você tem essa melhor evidência, você vai para quê? Para a sua expertise. Você tem que ter o quê? Prática. E isso eu tenho certeza que você que está ouvindo aí, já é um personal trainer, já é um profissional já formado há um tempo, você tem essa prática, isso eu não tenha dúvida. E quando eu falo prática, é você praticar, você saber como prescrever os exercícios de musculação, você saber executar os exercícios de musculação, você saber quais são os principais, os erros comuns, né, de cada exercício de musculação, para você prescrever e corrigir o seu cliente. Principalmente quem for trabalhar online. Aí ele tem que dominar mesmo essa parte prática. E o terceiro pilar é o cliente. O cliente, você tem que conseguir uma aderência ao cliente. Ou seja, você também tem que respeitar as necessidades do seu cliente. Então não adianta você passar, por exemplo, um exercício que é mais complexo, para um cliente iniciante. Por exemplo, eu vou passar um agachamento búlgaro para o cliente que é iniciante. O cara não consegue fazer um agachamento normal, imagina um agachamento búlgaro. Então a gente tem que começar a pensar no nosso cliente também. Então, basicamente, para você otimizar os resultados, tá, de uma forma bem geral, você vai ter que fazer o quê? Primeiro, pensar em quem que é o seu cliente, que se é um iniciante, se é um intermediário, um avançado. Lembrando que o iniciante é muito mais fácil você conseguir resultado com ele. E lembra, qualquer coisa que você der para ele, ele vai melhorar, não tenha dúvida. Tá? Se você vai trabalhar com um cliente intermediário e avançado, aí sim, você vai fazer o diferencial. Aí cabe a sua experiência prática e a sua atualização nas melhores evidências. E respeitar também as necessidades desse cliente.